Eu quero mais uma vez cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 3, adiante, que diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Vemos aqui uma advertência do Senhor para o seu povo, porque ele estava vivendo ali uma vida voltada apenas para seus projetos, para suas casas. E era um povo aqui que tinha acabado de voltar do cativeiro. E o Senhor então adverte este povo através do profeta Ageu. O Senhor faz uma pergunta ali para eles: é tempo de vocês habitar nas vossas casas estucadas e essa casa há de ficar deserta? E essa é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje, nesse dia de hoje. Será que é tempo de nós ficarmos preocupados demais com os nossos projetos, com a nossa vida aqui, né, com as nossas coisas aqui dessa terra e esquecer, né, das coisas do Senhor? Será que nós estamos aplicando o nosso coração aos nossos caminhos? Será que o inimigo não tem colocado uma cegueira nos nossos olhos a ponto de nós perceber que nós estamos fazendo muito, mas estamos recolhendo pouco? Será que tudo aquilo que nós estamos recebendo aqui, né, para o nosso bel prazer, não está sendo de alguma maneira perdido? Porque que vemos que eles estavam fazendo, mas não estavam recebendo de acordo com o esforço que eles estavam fazendo, tudo porque eles estavam fazendo para seus próprios interesses, porque nada adianta nós corrermos atrás das coisas deste mundo, das coisas dessa vida, se a bênção do Senhor não estiver conosco, né? Aqui até o dinheiro que eles recebiam parecia que estava num saquetel furado. E quantas das vezes muitos de nós nos esforçamos, nos cansamos o nosso psicológico, né? E parece que os nossos esforços não adianta de nada, né? Parece que a nossa vida não prospera. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor, elas estão retidas na nossa vida. Mas quando nós priorizamos as coisas do Senhor, o Senhor, ele nos abençoa, né? Aqui vemos que Ageu mostra ali para eles que a obra do Senhor tem que ter toda a primazia na nossa vida, né? Que o interesse do nosso Deus, o interesse da causa do nosso Senhor Jesus Cristo deve ter prioridade na nossa vida. Que o Senhor, ele é zeloso pela sua obra, né? Que isso demonstra o amor que nós temos para com Ele, quando nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida. O Senhor, Ele nos advertiu na sua palavra que não é para nós colocar, né, o nosso coração aqui nas coisas aqui dessa terra. O Senhor nos advertiu, né, que também não é para nós ficar preocupado com o que nós havemos de vestir, com o que nós havemos de comer, porque o Senhor, ele cuida de cada detalhe, mas somente se nós colocarmos as coisas do Senhor em primeiro plano na nossa vida. É lógico que eu não estou dizendo aqui, né, que tem gente que interpreta a palavra do Senhor
errado, né? E muitas das vezes as pessoas acham assim que tem que deixar a sua família, né? Deixar de trabalhar, deixar tudo para fazer a obra do Senhor. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que o Senhor, primeira pergunta que ele faz, que é para vós tempo de habitardes. Ou seja, o Senhor deixou tempo para todas as coisas. O Senhor deixou tempo para nós trabalhar. O Senhor deixou tempo para nós descansar. E nesse tempo todo que ele deixou, se nós formos olhar, dá também exatamente para nós separarmos um tempo para fazer a sua vontade, para priorizar, né, as coisas do Senhor. Mas às vezes nós temos tempo para tudo, mas deixamos as coisas do Senhor para o último plano na nossa vida. E com isso passa, né, as bênçãos do Senhor a ser retida nas nossas vidas. Vemos aqui que o Senhor diz para eles assim: por isso retém o céu, o Senhor vale a terra, retém os seus frutos. Aí o Senhor fala para eles: e fiz vir a seca sobre a terra. Eles estavam vivendo um tempo de sequidão, um tempo ali, né, quando se diz o orvalho, fala sobre bênção, ou seja, eles estavam vivendo uma sequidão na sua vida, não tinha colheita de nada daquilo que eles estavam plantando, né? E a terra estava impedida de dar os seus frutos, trazendo para a nossa vida espiritual quantas das vezes nós estamos como uma terra seca, nós não damos fruto, né? Nós não damos, nós não temos, né, uma vida aparentemente, né, com fartura, até mesmo na nossa vida espiritual. Por quê? Por causa disso, porque nós estamos deixando a casa do Senhor deserta. Mas o Senhor fala conosco nessa manhã, né, que é para nós aplicar o nosso coração aos nossos caminhos e colocar as coisas do Senhor, né, em primeiro lugar, porque assim a bênção não precisa nós correr atrás dela, mas ela vai alcançar as nossas vidas. Quando, né, nós deixamos de fazer as coisas do Senhor, o que acontece? Nós podemos esperar que haverá, então, um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em nossa vida. Se nós não estivermos totalmente interessados pela obra do Senhor, né? Você pode ter certeza que você deixará de receber muitas bênçãos da parte do Senhor, mas se você priorizar as coisas do Senhor na sua vida, você pode ter certeza que o Senhor, ele não vai te desamparar em nenhum momento, né? O Senhor não vai te desamparar, né? Em qualquer situação que seja da sua vida. Vemos aqui no próximo capítulo que o Senhor vai falar para eles, né? Minha prata e meu ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Que nós vamos entender que o Senhor é dono de todas as coisas, né? Ali quando o rei Davi, ele vai separar a oferta ali para ofertar ali para o templo da casa do Senhor. Nós vemos a humildade do rei Davi de reconhecer que ele era rico, que ele tinha muitas coisas, que ele estava separando ali com amor, mas que ele entendia que tudo que ele tinha, ele estava apenas entregando para o Senhor, porque tudo vinha da mão do Senhor. Não que você venha entender nesse dia que o emprego que você tem foi o Senhor que te deu, que a família que você tem foi o Senhor que te deu, que o tempo que você tem é o Senhor que te deu. Se você está com saúde trabalhando, é porque o Senhor tem permitido. Mas se porventura a sua vida tem tido um declínio, né, em todos os lados, passa a aplicar o vosso coração aos vossos caminhos, passa a olhar, será que você não está demais colocando, né, o seu tempo demais nas coisas deste mundo, preocupado demais em edificar coisas aqui que a traça, né, que a ferrugem vai corroer e deixando as coisas do Senhor de lado. Então, meus irmãos, que nós devemos meditar nessa palavra hoje, né, que venha ser para edificação da nossa vida espiritual e com o aprendizado que tudo que nós fazemos para o Senhor não se esquece, muito pelo contrário, né, Ele nos abençoa. E eu agradeço essa oportunidade mais uma vez em nome do Senhor Jesus.